dar certo. Já Eu aconteceu também. comigo, aconteceu mais de uma vez. É? É. Bem, qualquer coisa a gente vai para... Eu acredito que vai dar certo. Deixa eu ver se está aparecendo lá na página agora do Mangue. Eu vou fechar aqui. Acredito que está. Aqui eu acho que Outras eu saí. pessoas. Deixa eu ver se alguém está me vendo. Vou falar com a Ana aqui. Uma coisa rápida aqui. Mais saúde. Aceitar. Bernardo. Oi, Bernardo, tudo bem? Tudo bem, Gal? Tá me ouvindo? O professor Arthur Tô. Sofiati já entrou, estou aguardando a Kátia. Aqui. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Agora nós estamos nos encontrando assim com uma certa frequência, né? Com uma certa frequência, né? Está sendo necessário, né? O Rio Una está fazendo jus ao nome, está unindo. Está unindo mesmo. É verdade. Está unindo o lado de Búzios contra o consórcio, né? Só aguardando aqui a Kátia entrar. Eu invejo uma pessoa que sabe mexer com esses. Eu acho que já está transmitindo sim, está dando certo. A Ana está aqui me assessorando do outro lado dos espectadores. Bem, eu posso, enquanto isso, então, daqui a pouco ela deve aparecer aqui a permissão dela. Hoje, né, acabou ficando bem corrido em cima da hora, então eu agradeço, né, a participação do professor Arthur Sofiati e da professora Kátia Mansur, do Bernardo também. O Bernardo vai me ajudar aqui na mediação também. E hoje é o Dia Internacional de Proteção às Manguezais. A gente não poderia deixar passar, né, essa data tão importante. Temos tantos mangues aqui, vocês vão poder falar melhor do que eu. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas homenagens ao dia de hoje, até pelo local aqui que nós temos do Mangue de Pedra. A homenagem à Dona Uia, que foi uma liderança quilombola, que morreu de Covid. Né? Então, o movimento SOS Mangue de Pedra e o SOS Rio Una de Búzios homenageiam a Dona Eva, também, a Dona Eva, que é a filha da Dona Uia, então nós homenageamos a Dona Uia, e também o Andrelino, que faz aniversário hoje, e ele foi um sobrevivente, aí resistiu ao Covid também em 2020. Então, acho que a gente pode começar com o professor Arthur Sofiati. Podemos começar? Podemos. Se puder se apresentar e falar um pouco antes do seu currículo enorme, seria bom. Não, mas eu não gosto disso. Então eu vou falar. Não gasta nosso tempo, não. Isso não vale a pena. Então, vamos ao que vale a pena, então, professor. Sim. Está com você a palavra. Tá, já estamos no ar, né? Já estamos. Então, bom, meu nome é Arthur Sofiati, é um nome maior do que esse, mas eu abrevio para Arthur Sofiati só, porque é mais fácil. Eu sou professor aposentado da Universidade Federal Fluminense
e me especializei em história ambiental. E me dediquei a estudar os manguezais. Não fico apenas nesse ecossistema, mas esse aí foi o que eu defendi na minha tese e que eu já escrevi vários livros a respeito. E pretendo escrever mais ainda, e pretendo continuar frequentando os manguezais, visitando, conhecendo, né? Não de uma maneira distante, mas presencialmente mesmo. Então, eu queria, hoje, contar um pouquinho da história do manguezal, que poucas pessoas conhecem essa história, né? O manguezal tem uma trajetória muito interessante. A gente sabe que as plantas surgiram na água e depois migraram para a terra. Subiram para a terra e se adaptaram ao ambiente terrestre. Eram plantas muito simples que foram se tornando complexas, né? Como a gente chama de planta completa, aquela planta que tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E essas plantas complexas, assim, completas, só se desenvolveram na zona terrestre. E, num determinado ponto, já no início da nossa era, cerca de 60 milhões de anos, um grupo de plantas que estavam adaptadas ao ambiente terrestre resolveram voltar para a água. Eu não vou dizer que resolveram, estou personalizando assim, mas planta não decide nada. Quer dizer, elas têm um trabalho delas lá, vão buscar a água do mar. Isso é complicado porque essas plantas estavam adaptadas ao ambiente terrestre. Então, algumas plantas, algumas espécies entram na água de novo, mas numa água bastante hostil, porque é uma água de doce misturado com água salgada. Quer dizer, elas têm que se adaptar a esse novo ambiente. Isso aconteceu no que hoje é o Sudeste Asiático. Os continentes eram mais próximos, né? Então elas apareceram no Sudeste Asiático e tiveram que fazer essas adaptações todas. E quais são essas adaptações principais? Primeiro, é preciso lidar com a salinidade. A gente pensa que o mangue gosta muito de água salgada, mas se ela for colocada no mar mesmo, num ambiente muito salino, ela morre. Se for colocada num ambiente doce, ela enfrenta a concorrência de outras plantas. Então, ela tem que ficar num ambiente intermediário, não muito sal nem muita terra. De qualquer maneira, o sal entra no organismo e ela não sabe lidar com isso se não tiver as adaptações. Então, uma adaptação é barrar a entrada de sal excessivo. A segunda adaptação é diluir esse sal no seu organismo. E a terceira adaptação é expelir esse sal. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, o mangue vermelho, que é o mais conhecido de nós, aquele que parece uma aranha, que a gente encontra em Búzios, no Rio Una, é um manguezal que dilui a salinidade no seu organismo. O mangue preto, que é a siribeira, que a gente encontra aí também tanto no Rio Una, quanto no Mangue de Pedra, quanto na Praia da Foca, quanto na Praia da Ponta da Sapata, é o mais elegante, é o mais comprido e mais alto. Então, ele tem uma folha, ele expele sal pela folha. Então, toda vez que eu levo as pessoas a manguezal, eu ofereço uma folhinha dessa para a pessoa lamber. Geralmente elas têm medo, acho que é veneno, alguma coisa assim, mas não. Tanto que no Brasil colonial, entre os pescadores e pessoas mais pobres, 3 folhinhas dessa espécie de mangue faziam uma sopa muito boa. Quer dizer, era o tempero, né? De graça, né? A expulsão do sal pelas folhas. O mangue, que acontece em Búzios, só expele pela parte de cima da folha. O mangue que siribeira que ocorre aqui onde eu moro, expele sal pelas 2 faces da folha. Então, essa é a primeira questão. Nascer no Sudeste Asiático e como ela aparece no mundo todo. É porque as espécies de mangue, que são cerca de 65 a 70, mais ou menos, no mundo todo, e tem outras também que são associadas, né? Navegam.
são plantas navegadoras. Elas produzem semente, que a gente chama de propágulo, que é praticamente já com uma nova planta embutida numa cápsula. Então, quando ela se desprende da árvore-mãe, ela tem resistência para navegar durante muito tempo. Algumas sementes dessas conseguem passar de 90 dias sem perder o poder germinativo, só navegando, até encontrar um ponto que seja favorável à sua fixação, à sua germinação e à origem de uma nova planta que vai também gerar a sua semente, que a gente chama de propágulo, né, e expelir. E existe um outro problema para essas plantas também, é que elas se desenvolvem num substrato, num solo muito compacto, porque tem muita umidade ali, e as partículas do solo se aglutinam de tal maneira que dificulta a penetração do ar. Então, essas plantas precisam de ar. Isso é uma coisa bastante interessante. A gente sabe que as árvores, as plantas de modo geral, emitem raízes para o fundo da terra. Essas raízes vão atrás de nutrientes. Quer dizer, duas espécies de mangue que nós conhecemos aqui no Brasil fazem isso, todas elas fazem, né? Emitirem raízes para o fundo à procura de nutrientes. Mas duas espécies emitem raízes para cima, que saem do solo e vêm para cima como se fossem assim pontas. A gente vai ver muito isso no mangue de pedra também, porque as duas espécies que ocorrem lá são aquelas espécies que formam uma espécie de tapete de pontas no chão. Essas pontas a gente chama de pneumatóforos, são como respiradores. Assim, na extensão dessas pontas que emergem, existem vários poros que a gente chama de lenticela que absorvem o ar e transportam o ar para a planta, arejam a planta, né? Então, ela respira tanto pelas folhas, por onde ela faz a fotossíntese, armazenando carbono e liberando oxigênio, como elas respiram pelas raízes também. Essas raízes especiais que têm essa função de respiradores. É como se fosse um tubo de mergulhador. Sim. Hoje de manhã, nós fomos até o Mangue de Pedras e estava com a maré bem baixa, né, em razão da época lunar também, e dava para ver bastante essas espécies. Esse tapete de raízes, né? Agora, aí a pessoa pergunta, e quando a maré enche e a água cobre tudo? Como é que essas plantas respiram pelas raízes? Bom, elas suspendem a respiração até o momento da maré baixar de novo para elas respirarem. Então, é esse o mecanismo que elas desenvolveram para lidar num ambiente salino e num ambiente muito pouco arejado, né? Conta com muito pouco ar no solo. O ar não penetra tanto. Então, elas conseguiram essa adaptação. Agora, essas plantas navegaram bastante, saíram do Sudeste Asiático em direção a leste e em direção a oeste. Em direção a oeste, elas entraram no Mar Vermelho, entraram no Mar Mediterrâneo, porque havia uma separação, havia uma espécie de canal de Suez natural ali, que não barrava a passagem. Então, passaram pelo Mediterrâneo, colonizaram todo o lado oeste da África, atravessaram o Atlântico, que era mais estreito nessa época, chegaram à América, subiram e desceram o continente americano, passaram por um outro estreito, que seria o Panamá Antigo, né, porque não havia ligação entre a América do Norte e a América do Sul, desceram pelo Pacífico até o ponto em que a corrente fria de Humboldt faz a curva, porque essa é uma outra característica das plantas de manguezal. Elas não suportam frio. Então, a gente tem aí um ecossistema, nós temos plantas que são adaptadas a um ambiente intertropical.
elas passam um pouco acima do trópico e pouco abaixo do outro trópico. O ambiente delas é esse ambiente entre os trópicos. A gente vai encontrar um pouco acima do Capricórnio, um pouco acima de Câncer, um pouco abaixo de Capricórnio, mas não vai encontrar muito longe disso. E a gente vai notar o seguinte: quanto mais essas plantas se afastam da linha do Equador, elas vão diminuindo em estatura, ficam pequenas. É a mesma espécie, mas a espécie não cresce tanto. Quanto mais a gente se aproxima da linha do Equador, elas se tornam muito grandes. Então, os maiores manguezais do Brasil estão no Pará, no Maranhão, no Amapá, e aí elas vão diminuindo à medida que correm para o norte. E elas vão buscar um ambiente que seja favorável para o enraizamento. Que ambientes são esses? O ambiente mais propício é foz de rio. É onde se forma o que a gente chama de estuário, o encontro da água doce com a água salgada. Mas só isso não basta. A gente vai encontrar estuário também em rios que estão desembocando no Ártico, né? Desembocando acima do trópico ou abaixo do outro trópico. Aí também existe estuário, mas o manguezal não entra aí. Ele não consegue se fixar aí porque é questão climática, questão da temperatura. Então a gente só encontra manguezal onde existe esse ambiente quente e o primeiro ponto são esses estuários, que a gente chama de mangue ribeirinho. Em Búzios nós temos o Riúna, é um mangue ribeirinho, nós temos Manguinhos, que é uma vala, mas é um mangue ribeirinho também, nós temos Barrinha, que é quase que uma vala também domesticada, né, por um restaurante, mas é um mangue ribeirinho, é um canal antigo, é um córrego que saía de uma daquelas lagoas de Búzios e ia para o mar, e então o encontro da água doce com a salgada permitiu o desenvolvimento de manguezal. Então, esse é o primeiro ambiente. Segundo ambiente que os manguezais fixam são assim as bacias, que as partes mais profundas na margem de rio, ou mesmo formado pelos rios. Mas aí existe um problema de adaptação também. É que o manguezal não pode ficar embaixo d'água o tempo todo. Ele precisa respirar. Então a maré tem que baixar para ele respirar. E nesses lugares quando a maré baixa, ainda fica água, porque são depressões em que a água se acumula. Então a água ficando ali, torna-se difícil o manguezal se enraizar. Mas eles desenvolvem também um sistema para poder respirar. Eles criam aqueles poros respiradores acima do nível da água. E o manguezal que mais se adapta a isso que a gente chama de bacia, né, manguezal de bacia, é o mangue vermelho. O mangue vermelho tem o caule. Do caule saem ramificações, que a gente fala que aquilo é raiz, mas não é raiz. Aquilo são ramificações do próprio caule mesmo. E quando vai chegando perto do solo, esses caules emitem raízes. E os respiradores estão acima do nível da água. Eles não ficam no chão, eles estão no tronco, eles estão no caule mesmo. Então, essa planta se adapta melhor a isso. Aí eu fiquei impressionado com a dimensão dos exemplares de mangue vermelho na ilha de Marajó, porque lá acontece isso, né? O rio Amazonas e o mar alagam áreas, assim, muitas depressões, e ficam ali. Quer dizer, quando a maré baixa, a água está represada ali. Quando a maré sobe, enche de novo. Então, o manguezal tem que lidar com excesso de água. E aí vai haver uma seleção. Aquelas espécies que respiram de baixo para cima não se fixam muito bem. E as que respiram pelo tronco vão se sair melhor. E o terceiro ponto são as praias calmas, as praias com baixa salinidade. Exemplo, a praia rasa, né, que a gente vai encontrar em Búzios, o mangue de pedra, que é o mais conhecido, né? Mas lá na Ponta da Sapata a gente encontra outro também.
E na Praia da Foca existe um bosque muito pequenininho de siribeira, né? A Vicenia shaueriana, que é o nome científico dela. É muito pequenininho, porque lá o ambiente é muito salino. Do lado de lá, de Búzios, quer dizer, no mar aberto, a violência do mar, né, as marés, tudo isso dificulta o enraizamento de mangue. Que o mangue, quando sai se desprende da mãe, ele sai boiando. Ele pode cair para o lado de lá. Se ele encontrar um lugar para se fixar, tudo bem. Se não encontrar, ele morre. Mas o manguezal é pródigo bastante para produzir muitas sementes para isso. Então, do lado de lá, a gente só tem essa espécie que é mais tolerante à salinidade, que é o mangue siribeira. Né? Do lado de cá, dentro da enseada geral de Búzios, a gente vai encontrar o mangue da Sapata, com duas espécies só, o mangue branco e a siribeira. O mangue de pedra, com o mangue branco e a siribeira. O mangue de Manguinhos, que é um mangue ribeirinho, só com o mangue branco. O mangue de Barrinha também só com mangue branco. O mangue do Rio Una com as 3 espécies de mangue que ocorrem na região sudeste. No norte do Brasil ocorrem até 6 espécies. A gente é pobre em termos de biodiversidade de espécies, mas nós temos manguezais bastante expressivos. Né? E na medida em que a gente vai caminhando para a Ásia, a biodiversidade vegetal aumenta mais. Funções desses manguezais, funções cumpridas por eles, embora os manguezais não saibam que estejam fazendo isso. A função primeira, fixação da linha de costa. Eles protegem a linha de costa contra a erosão. Então, eles aparam as ressacas, né, as marés mais fortes, eles sustentam, fixam a praia, né, fixam a linha de costa. Primeira função. Segunda função, abrigar os filhotes de animais aquáticos. Até tubarão filhote entra em manguezal para se alimentar, para se proteger, né, e outros mais. Há animais que descem um rio, por exemplo, para desovar no manguezal. Deixa os filhotes ali e sobe. Quando os filhotes crescem por um instinto, uma linha instintual mesmo, esses filhotes sobem o rio. Como o caso da lagosta de São Fidélis, que é característica quanto a isso. Terceira função dos manguezais é produzir alimentos. As folhas, quando se desprendem das árvores, elas já estão sendo devoradas por fungos. Quando elas caem na água, esse processo de decomposição das folhas aumenta mais ainda, elas vão sendo particuladas e aí as marés fazem o transporte. Esses pedacinhos de folha são levados para o mar e viram alimento para os peixes. Então, dentro do próprio manguezal, essas folhas são devoradas. Então, essas 3 funções são fundamentais para a manutenção da linha de costa. E agora descobriram uma nova, quer dizer, não descobriram propriamente, mas mostraram que ela é bastante importante. O manguezal as plantas de mangue são excelentes para concentrar carbono e liberar oxigênio. Então, se a gente fala de efeito estufa, essas plantas cumprem um papel bastante significativo em termos de fixação de gás carbônico e liberação de oxigênio. Quer dizer, em outras palavras, significa o seguinte: cortar as plantas de mangue é liberar carbono na atmosfera e aumentar o efeito estufa e o aquecimento global. Então, já que elas têm essa capacidade tão grande de absorção, isso é bastante interessante, né? Isso é no momento em que a gente está discutindo tanto essa questão, né? Os manguezais têm um papel muito grande a desenvolver. Bom, pela lei, o manguezal é área de preservação permanente em toda extensão. O Código Florestal de 2012 fez umas confusões lá de excluir do manguezal aquilo que a gente chama de apicum,
né, para atender mais a quem está querendo produzir camarão em cativeiro dentro do manguezal. Porque o Apicum é uma área que não tem as plantas de mangue, porque é muito salina, mas faz parte do mangue. Pode perder essa salinidade e o mangue pode colonizar. Então, o Apicum deveria integrar novamente o manguezal, porque são três partes no mangue que a gente vê. Primeiro, o bosque. Depois, a área do lavado, que é o canal por onde a água da maré entra ou por onde a água do rio sai. Terceiro, é o Apicum, que é a parte mais salgada do manguezal. Então, a gente chega até ao manguezal, ao mangue de pedra, que é um mangue que a gente chama de franja ou de borda, porque não tem um rio significativo atrás, muito embora a professora Kátia demonstre com bastante propriedade que existe um aporte de água doce atrás do mangue de pedra, uma água doce que se acumula naquela falésia, naquela colina que fica atrás dele. Mas não é assim, caracteristicamente, um mangue ribeirinho, por não ter esse rio visível, né, tão eloquente atrás, como é o caso do rio Una, como é o caso do rio Paraíba do Sul, que parece bastante com a foz dos rios amazônicos, porque tem uma planta amazônica que desceu, veio descendo e se fixou ali. Ali é o ponto final dela, né? O ponto de fixação. E existe um outro tipo de manguezal que é muito raro não, mas é difícil dos cientistas lidarem com ele, que é aquele mangue que se fixa num rio, geralmente pequeno, e esse rio tem a sua foz fechada, ou por ação natural, né, por perda de vazão e força do mar, que barra, ou por ação humana, que vai lá e barra o rio mesmo, como acontece no sul do Espírito Santo, como acontece no norte do estado do Rio de Janeiro, e o manguezal fica aprisionado. A maré não entra, nem a água do mar sai, nem a água do rio sai. Quer dizer, caracterizou de uma certa maneira aquilo que a gente chama de estuário. Mas o mangue resiste ali. E aí vai depender da situação. Se ele ficar o tempo todo embaixo d'água, a tendência é morrer. Ou desenvolver mecanismos que salvem o mangue do estresse. Quer dizer, eu já vi essa situação. Mangue branco, por exemplo, embaixo d'água o tempo todo. Os respiradores afogados o tempo todo. Ele lança raízes da parte emersa e dessas raízes saem os respiradores. Em Macaé acontece a 5 metros de altura, os respiradores lá em cima brotando, como se aquilo lá fosse o solo. Solta a raiz em puxão lá de cima, as raízes aéreas, e respiradores lá em cima. Então, o manguezal tem plantas assim que são extremamente inteligentes, né, que eu acho que, de fato, inteligência na natureza... inteligência na natureza eu acho que existe. As plantas podem não ter consciência. Elas podem não saber o que elas fazem, qual é o papel delas, qual a importância delas, como é que elas vieram parar tão longe do ponto de origem, que é o Sudeste Asiático, como elas foram se multiplicando em outras espécies mais. Tudo isso ela pode não saber, mas eu vejo uma inteligência, né, nos seres vivos nesse processo de adaptação a condições estranhas, a condições até inóspitas, né, até adversas para uma espécie, então para as espécies. Então eu vejo essa plasticidade muito grande nos manguezais e eu fico muito admirado disso. Um exemplo só para terminar, que eu já falei muito. Eles são tão capazes de se adaptar a condições assim hostis, e quem vai, por exemplo, a Rio das Ostras, um pouco acima do Rio das Ostras, subindo um costão rochoso, vai encontrar em cima um pequeno bosque de mangue branco. Eu, fazendo isso a pé, cheguei lá em cima do costão rochoso e falei, ué, o que vocês estão fazendo aqui em cima? Aqui não tem rio, aqui não tem mar. Não, o mar está lá embaixo. Como é que vocês vieram para cá? Aí pensa, estuda, examina como é que isso vai acontecer. A gente vê, numa ressaca, o mar pode jogar sementes lá para cima do costão rochoso, essas sementes caírem
uma cova na pedra, que tem um pouquinho de terra, se desenvolve. A presença do mar ali, né, a salinidade do ar, permitem que a planta se desenvolva. Então, a planta-mãe vai povoando o ambiente. Eu fiquei impressionado do mangue branco lá em cima. Eu falei, isso não existe. Na literatura especializada não existe. Mas se eu contar para alguém que isso que eu encontrei, ninguém acredita. Aliás, poucas pessoas acreditam nas descobertas que eu faço, ou na importância que eu dou, né, para as descobertas que eu faço. Quando eu vejo um pé de mangue no rio, isso aí não importa para o cientista, não importa, porque o que conta no manguezal é o bosque, é a capacidade que ele tem de produzir alimento, né? E um pé de mangue só não vai fazer isso. Mas eu falo, esse exemplar de mangue que está aí sinaliza que aqui é um ambiente apropriado para o manguezal se desenvolver. Ou pode acontecer um manguezal aí, ou já aconteceu, ou pode se tornar esse exemplar aí. Né? Ontem, sábado mesmo, eu encontrei. Eu cheguei num lugar que não existia manguezal, mas fui lá porque eu falei, aqui pode acontecer um. E existe, agora existe. Eu fiz isso há 20 anos atrás. Agora está. Então, essa plasticidade, essa capacidade de adaptação, né, de resistência, essa resiliência dos manguezais trazem um ensinamento muito grande para a gente, que é capaz de aprender. Muito bom. E professor Sofiati, então, essa questão da respiração delas é tão importante e é tão necessária, então, que aquela questão de transposição dos efluentes ao rio Una e o aumento do volume de água, isso pode ser uma grande ameaça ali a todo o ecossistema ali do manguezal, né? Eu acho que ele pode acontecer o seguinte, se aumentar a vazão de água doce, eu até já conversei com a professora Cátia, hoje já conversamos sobre isso, pode ser água mineral, jogada ali, água limpíssima, água que pode ser bebida pelas pessoas, sem tratamento. Essa vazão maior afeta o manguezal, porque vai ser um aporte de água doce maior. A gente fala, mas o manguezal está acostumado com água, mas não é bem assim. Né? Não é bem assim. Muita água doce não permite o manguezal se desenvolver, como eu já falei, porque entram espécies que competem com ele. Ele parece que foge da presença dessas espécies exatamente para viver bem. Se aumenta o aporte de água salgada, ele também não resiste. Então, certamente que alguma mudança há de ocorrer. E essa mudança pode ser assim, tanto no sentido de restringir, de diminuir assim, o bosque, quanto de suprimir o bosque. E também no rio Una, quer dizer, muda bastante a questão o mangue que está na foz do rio Una, exatamente por esse aporte de água doce, porque altera o estuário, né? Aquela mistura de água doce com água salgada. Então, isso é bastante preocupante. Agora, se houver um processo de revitalização do rio Una, uma revegetação das margens, dos afluentes e tudo mais, eu sei que a água doce vai se concentrar mais, mas eu não acredito que essa água doce concentrada por esse processo natural, esse processo antrópico de renaturalização do rio, cause problemas ao manguezal, porque vai ser uma coisa controlada pela própria vegetação. Agora, simplesmente transformar o rio Una naquilo que eu estou chamando de emissário sobremarino, aí não dá. Aí não dá porque vai ser um esgoto tratado ou não tratado, lançado diretamente na orla, não é mar distante do continente. É na orla. Então, isso afeta profundamente não só o manguezal, como algas, como outras espécies que existem ali, né? A pesca, tudo altera profundamente. Então, em síntese, é essa apresentação que eu quero fazer desse ecossistema que é tão plástico e tão maravilhoso e que atrai tanto assim a atenção de pessoas que estão atentas para isso, para isso, né? E nos dá tantos ensinamentos. Hoje a gente observa as pessoas que vão até o mangue, né? Existem aquelas que leem a placa,
e aprendem um pouquinho, outras que vão lá, olham, acham diferente, mas a gente é muito importante promover essa educação ambiental. Né? Às vezes as pessoas só vão lá, olham, tiram foto e saem. Hoje eu conversei, foram 5 famílias que eu expliquei isso. Né? Então são cinco famílias que já vão replicar esse conhecimento. E acho que a gente tem que aumentar cada vez mais. E agradeço, fica a nossa homenagem pelo dia de hoje, por essa ajuda e a proteção. Agradeço em nome de todos. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Professora Kátia, Bernardo? Oi. A sua câmera está fechada. Agora foi. Oi. Tudo bom, professor Sofia? Tudo bom, Carol? Tudo Tão bem? Bom vocês, Bernardo, também, eu vi aí. Que bom estar aqui. É um prazer ouvir o professor Sofiati, tanto ensinamento sobre o mangue, como a gente aprende cada vez que ouve o professor falando sobre esse ecossistema tão especial. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha, você sabe que eu não resisto botar umas fotos, né, os mapas. Eu acho não estou conseguindo aqui compartilhar. Minha formação geológica, que não permite eu falar sem botar um mapa, né? Isso também, sabe, Kátia? Mas eu não sei mexer assim, transmitir daqui para aí, eu não sei. Teria que ser daí mesmo, né? Eu não sei, então. Mas se fosse o caso, a gente até passava para o senhor, que eu acho que. Mas, de qualquer maneira, eu vou dizer uma coisa. Da maneira como foi passado, eu fiquei vendo os manguezais aqui na minha frente, enquanto você falava, tratava das diferenças, das singularidades. Eu fiquei aqui viajando, eu viajei na minha cabeça, eu vi o mangue de pedra, vi o mangue da Ponta da Sapata, vi o manguezinho lá da Foca, o mangue do Una, o mangue lá do Gargaú, enfim, todos esses mangues tão espetaculares que a gente hoje comemora, né? Pois é. Então viajou tanto quanto os manguezais viajaram, ou viajam. É verdade. Eu vou aqui tentar compartilhar minha tela, vamos ver se eu vou conseguir. Me diz aí, gente, se está rolando. Eu vou botar aqui a minha apresentação. Apareceu aqui. Está indo. Apareceu. Foi? Assim? Foi. Peraí, deixa eu tirar esse verdinho daqui de cima, que está mal. Aqui. Bom, então eu botei hoje um caranguejinho satisfeito aqui, comemorando o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. É claro que a gente às vezes fala assim, poxa, mas o que a gente vai comemorar? Eu acho que a gente tem que comemorar o fato da gente estar aqui hoje falando sobre isso e que tem gente que está escutando. Então, a gente vai seguir em frente, não vamos desistir jamais. Né? Então, a proteção aos manguezais, como bem falou o professor Sofiati, é essencial para que esse ecossistema tão próprio, tão espetacular, não se perca e a gente não perca os ecossistemas onde ele hoje está instalado. Né? Falando de mapas, né? Eu aproveitei e coloquei esse daqui, que é um mapinha simples, mas que ele mostra essa discussão que o professor colocou. Vindo da Ásia, eles povoaram o mundo. E aí a gente tem que o litoral brasileiro ele é todo pintadinho de verde. Né, mostrando que a gente tem manguezais, e aí muito bem disse o professor Sofiati, que para o norte os manguezais são maiores, mas também o que acontece na linha do Equador? As marés são macromarés, são marés que podem chegar a 7, 8 metros de altura. No Nordeste, a maré mesomaré é 4 metros, 3 metros. E aqui no nosso mangue, se a gente vê no dia a dia, ele é de 1 metro, mais ou menos, são as tais das micromarés. Então, isso também certamente influencia e muito os manguezais. Então, a linha do Equador também é extremamente importante nessa questão. E a gente vê também que o hemisfério sul ele é mais rico nesses manguezais. Né?
Segundo, esse Atlas dos Manguezais do Brasil, ele é de 2018, mas é um trabalho muito bacana do ICMBio. Não sei se vocês já tiveram, deixei o endereço embaixo, é Atlas dos Manguezais do Brasil. E lá está dizendo que é o segundo país em extensão de mangues, com cerca de 14 mil quilômetros quadrados ao longo da costa do Brasil, muitos altamente ameaçados. E aqui eu coloquei uma foto desse mangue tradicional, né? E o nosso estado, ele tem cerca de 1% desse manguezal, em hectares, desse manguezal do Brasil. Né? É pequeno, e aí, como disse o professor, Amapá, Maranhão, Pará, são os grandes detentores dessas grandes áreas de manguezais. Mas o nosso estado, mesmo sendo um dos menores do nosso país, mas ele tem uma costa muito recortada, e isso faz com que a gente consiga ter uma quantidade de manguezais até bastante importante, apesar de muito pouco em relação a esses outros estados do Brasil. E também manguezais, nós temos aqui no estado do Rio, vindo para cá, né, esses manguezais de dimensões diferentes. Aqui eu coloquei a foz do Rio Paraíba do Sul, lá com Gargaú, aí perto do professor Sofiati, aquele manguezal maravilhoso aí na foz do Rio Paraíba do Sul, né, e uma escala que eu botei de 5 quilômetros, mostrando essa dimensão, e aqui embaixo, em branco, contornando aqui, ó, está o mangue de pedra, e aqui 1 quilômetro, mostrando que ele realmente é um mangue muito pequeno, não só em comprimento, mas também em dimensão areal. Ele chega a ter por volta de 1 hectare só. E aqui a gente vê o manguezal lá da Lagoa de Quipari, desculpa, isso aqui é uma outra coisa, é o manguezal lá do Gargaú, e aqui o mangue de pedra, bem diferentes e realmente mostrando que são mangues diversos. E esse texto aqui até diz respeito ao professor Sofiati, de onde eu tirei essa foto. Então, aqui está o nosso mangue de pedra, localizado aqui na pontinha de Búzios, entre Búzios e Cabo Frio, cerca de 1 hectare. Para quem 1 hectare é cerca de um campo de futebol, um lugar pequeno. Aqui a gente tem uma imagem do mangue na maré baixa, devia estar meio assim hoje, né, Carol? Imagina. Hoje estava assim, lindo, lindo. Com essa, mostrando as suas pedras, né? E um lugar que tem muita história de gente, história da natureza, história da interação de pessoas com a natureza, com a fauna, a flora, com a geodiversidade, né? Que tem que uma profissão de mulheres, das marisqueiras, que envolve, então, tanta coisa importante, né? E tanta história, e tanta coisa para se falar. Um lugar como esse, que passou a ser uma área de proteção ambiental, uma APA municipal, a partir de 2018, cujo contorno está aqui. Aí eu fiz uma pesquisa nesse Atlas aí também, em 2018, por esse Atlas, existiam 75 unidades de conservação, certamente o mangue de pedra não estava nele, né? Porque foi de dezembro de 2018 o decreto de criação da APA, e desses 75 unidades de conservação, 18 são de proteção integral e 57 são de uso sustentável, como é o nosso mangue aqui. Embora a gente faça uma campanha para que ele seja de proteção integral, porque a gente entende que não dá para ocupar essa área com nada mais. E a gente vai mostrar um pouquinho dessa importância. Então, o professor Sofiati já falou, árvores com substrato arenoso rochoso, olha aí que coisa linda, né? Linda. Olha isso. Aí. Por aí que dá para ver bem. Professor. E aqui, ó, os minúsculos caranguejinhos do mangue. São miudinhos, porque eles não vão conseguir furar nesse lugar de cascalho. Eles só conseguem ser grandes, a seleção natural atuou de uma maneira linda aí, e os caranguejinhos são pequenininhos. Esse daí é grande.
Olha o tamanho dele, o tamanho de uma folhinha ali, mas Grande. tem uns que são de 1 centímetro. São incríveis, realmente é um Sobe em lugar. árvore, ela sobe. Né? Oi? Sobe em árvore. Essa espécie é arborícola, ela sobe Essa em árvore. espécie sobe em árvore, exatamente. É o E tem aratuísta. uns minúsculos, de 1 centímetro a menos, É que o também chama-maré. ficam por aí e que povoam. E eu acho que seria muito interessante. Eu entendo que tem muito poucos estudos sobre a biodiversidade do mangue. Da região ali, não só estudos das próprias árvores e também da fauna que habita essa região, né? E eu acho que tem uma coisa que é um grande diferencial desse mangue, que são esses mangue cactos. Né? É um negócio assim que realmente esse é diferente, muito diferente. Essa imagem ficou muito, muito linda, os dois juntos. Olha isso. De um lado, uma vegetação seca, que a gente é típica daí dessa região, desse hotspot de vegetação, né? Do Centro de Diversidade Vegetal, de Vegetação do Cabo Frio, que é conhecido, essa vegetação semiárida, né? E do lado, um manguezal crescendo em cima de rocha. Tudo diferente, olha aí. Essa é a vegetação. Aqui, ó, o manguezinho lá, tadinho, soltinho ali do lado do cactus, no meio das pedras. Aí. Olha isso, que lindo. Olha isso. Olha lá atrás a falésia, lá atrás, lá no fundo da falésia, aqui, ó, as falésias lá da Praia Rasa, aqui a falésia da Praia Gorda, aqui o final do mangue, a região onde o mangue termina. Ele é só esse pedacinho dessa enseada, onde as águas vêm mais mansamente, as pedras que tem aqui ajudam a frear um pouco dessa água também, para ela não chegar forte, com ondas fortes aqui em cima, porque isso daqui é falésia ativa. Falésia ativa. Enquanto que essas aqui são paleofalésias, ou seja, antiga falésia. Para quem não sabe, falésia é uma feição de litoral onde o mar bate e vai escavando por baixo e vai derrubando a parte de cima. Isso chama falésia. E essas aqui são antigas falésias, quando o nível do mar era mais alto que o nível atual. Certamente, naquele momento, não existia esse manguezal aqui. O mar batia lá embaixo, e isso daqui, ó, era como as falésias que a gente vê lá no Nordeste. Né? Aí. Interessante. O manguezal aqui, olha que coisa. Né? E as ameaças, que nós temos várias. Essa daqui, ó, é uma dessas que hoje eu sei que vocês foram lá, né, Carol? Para coletar lixo também, lá no mangue. Depois eu tirei uma foto dos lixos que recolhemos hoje. Tirou? Tirei. Depois eu tento compartilhar aqui. São vidros, garrafas, guaravita, muito saco plástico, mas o pior mesmo, sabe, os copos plásticos, eles se desintegram em 1000. Um copo só, ele fica cheio daquelas fatias assim, e fica em tudo quanto é lugar no mangue. É uma tristeza, uma tristeza. É o tal do microplástico, né? Até lancei um desafio hoje, eu quero ouvir do Bernardo se existe a possibilidade de aumentar ali a limpeza. É claro, talvez não tenha como ser diária, mas pelo menos a cada 3 dias ou semanal no mínimo, mas não só uma limpeza dos sacos grandes, mas dos microplásticos, que esses que realmente ali poluem muito o mangue, né? Eles ficam muito ali embaixo, grudados. Seria bem legal se pudesse fazer isso. Pode continuar, Kátia, que você estava mostrando aí. Mas é isso mesmo. Mostra bem.
Eu acho que é muito importante essa questão do plástico. Inclusive, tem gente estudando já uma rocha que chama antropoquina, que é uma rocha formada por ação dos plásticos colando sedimentos e formando rocha nas praias. No Rio Grande do Sul já se identificou em vários lugares a presença dessas rochas, porque esse professor do Rio Grande do Sul está mapeando lá. Eu acho que conforme eles vierem mapeando, ou outras pessoas mapearem essas regiões daqui do Brasil, do estado do Rio, São Paulo, outras antropoquinas vão ser encontradas, né? Aí a gente tem outras ameaças, essa daqui foi uma que a gente conseguiu barrar num determinado momento, que foi aquele Reserva 95, né? Que era um... Grande Reserva 95 em 2012, né? Essa piscina que eles chegaram a cimentar aqui, ela foi cimentada sobre uma nascente. Eu tenho amostra, eu tenho análise de água dessa nascente. Nossa. Tá? E aqui é a região. Aqui está a Falha do Pai Vitório, aqui está o Mangue de Pedra. Essa aqui é uma fotografia aérea de 1976, quando essa região toda que a gente está vendo aqui, ó, tinha menos de 1% de ocupação. 1976. Tá? E vegetação, né? Tinha vegetação. Oi? A vegetação era bem mais pujante nessa época aí, né? Vegetação sim, nessa... Na região como um todo. E aqui é uma imagem que o Paulo, um aluno meu que vem trabalhando nessa área, ele preparou essa imagem a partir de 76, aí foi a 2004, quer dizer, entre 76 e 2004, de 1% foi a 41%, aumentou 40% a ocupação. E aí, de 2004 até 2018, é uma média de 1% ao ano o aumento da ocupação no entorno do Mangue de Pedra, nessa área pintada aí. Então, a gente vê uma ameaça bastante importante da ocupação. E a gente vai entender até por quê. O professor Sofiati até já falou da questão da água subterrânea, que é o que eu vou mostrar rapidamente mais para frente. Mas aí é uma imagem que mostra aí de 2004 a 2018, está tudo em rosa aí, e em verde está... Basicamente, o que tem aí é essa área, que é a APA do Mangue de Pedra, e essa região daqui, ó, aqui é o Canal da Marina, e aqui é aquela região alagada, brejosa, aqui ao sul do Pai Vitório, e que se conecta com todos aqueles alagados por trás da rasa que o empreendimento, esse empreendimento que tem aí, Aretê, né, ele interfere nessa drenagem. Né? Interfere como? Oi? Interfere pela construção... E pela drenagem a partir desses grandes canais, que vão fazer o quê? Vão secar áreas e vão fazer água salgada entrar nessa área, que é uma área de águas salobras a doces, inclusive com muitas espécies que vêm migratórias, que aí vêm descansar no inverno do hemisfério norte. Porque toda essa área aqui da Rasa Bahia Formosa, ela é uma área alagadiça, né? Exatamente, eu vou mostrar isso mais para frente também. Eu trouxe uma mapinha aqui para a gente ver. Kátia, falar do dia que vocês foram falar da rua, do asfaltamento também? Não, vou falar. Ótimo. Uhum. Eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou mostrar aqui e vou falar sobre isso. Essa daqui é uma imagem daquela de 76, onde, como eu comentei, a gente andou medindo a continuidade do mangue. Aqui a gente tinha 29 metros de espaço vazio, aqui na descida do mangue, né? Aqui nessa região. E o resto do manguezal todo é 470 metros. Hoje, aqui é 2007, já tinha aumentado o espaço vazio de 29 para 53, e em 2018 a gente já tinha 72 metros aqui, e de 470 a 419 metros. Ou seja, essa região daqui, ela está sofrendo muito
com uma perda de árvores, muito possivelmente relacionado aqui, talvez, a modificações na distribuição das rochas aqui na frente. Isso a gente precisa verificar isso com muito cuidado, né? Uhum. E o professor Sofiati falou, eu aproveito e mostro, eu não vou falar deles, mas vou mostrar. Esse aqui é o bosquezinho da foca, aqui ele mais de perto, são poucas árvores, mas é mangue, tá aí. Aqui tem uma falha geológica, bem aqui do lado. Aqui é o mangue da Ponta da Sapata, aqui também, ó. A ele aí. Aqui é a nossa árvore que lá da Praia Rasa, da colônia de pesca, né? Que hoje Aqui, caiu. essa aqui, essa aqui já caiu, mas olha aqui, A a Helena. filhotinha Helena aqui com a mascotinha nascendo, crescendo aqui, resistência, né? Resistência. E aqui, como eu mostrei da outra vez, um mangue no Maranhão, que tem também rochas, tá vendo? Aqui na base. Esse daqui é de Galápagos. Sim. Tá? E aqui umas imagens do mangue do Una, tá? Que eu fiz em 2012, 2014, né? E aí, eu vou passar rapidamente aqui, que essa história eu já contei um monte de vezes, mas eu acho que é só para a gente lembrar. A gente está falando do Pai Vitório, que é a falha onde começa o Mangue de Pedra, uma falha onde toda uma região afunda e nela sedimentos, cascalhos e areias se depositam em camadas aqui, cada vez que essa falha se movimenta. Lembrando que falhas, elas geram terremotos, então a gente tem aqui estruturas que mostram que essa falha já se movimentou, pelo menos teve 4 reativações, o estudo do professor Júlio Almeida, da UERJ, e colaboradores. Aqui são esses cascalhos, né? Olha eles aí, em vários lugares. Aqui é lá no alto da Rasa. Aqui a erosão nas falésias, na colônia de pesca da Rasa, gera esse monte de cestos. Esses cestos são retirados daqui e quando a maré sobe, a onda bate, faz um barulho inesquecível. Aqui é o nosso aquífero é aqui uma falésia. Olha o que acontece. O mar bate aqui e derruba, e cai. Isso aqui é a evolução de uma falésia. Esse é o nosso aquífero. Tá vendo? Arenoso, parece que é argila, não é não. É areia e até o que a gente está de conglomerado. E com uma matriz arenosa e fragmentos aqui, ó. Olha só isso que lindo. São todos vários tipos de rocha que existem em Búzios, aparecem no chão do Mangue de Pedra, inclusive alguns dobrados, tá vendo? Que são rochas metamórficas. Essa daqui é uma rocha ígnea vulcânica, elas todas no piso do Mangue de Pedra, que faz parte desse conjunto de rochas que eram trazidas por esses rios para esse lugar. E esse conjunto de rochas, eles formam os aquíferos. E o aquífero é o quê? É a rocha que contém e transmite água. Isso daqui é na descida ali do mangue. Eu tenho um filmezinho aqui, ó. A água aqui, se vocês olharem, acho que dá para ver. Aqui é minha aluna que estava lá no dia, Helena estava nesse dia também. Nós molhamos umas plantas aí. E aqui, ó, a gente vê a água escoando devagarzinho, quer ver? Ó? Aí, aqui, ó. A água vai até, ó, descendo, até descarregar. Nesse dia, tinha um riozinho descendo. Olha, não sei se dá para notar, mas estava escoando por aqui. Assim. É o rio do Fuso. Os rios de... Peraí, agora tem que vir aqui. Ai. Bom,
Então, o que eu já falei, que a gente estuda o aquífero, que é essa rocha, entende como essa água é, qual é a qualidade, como ela está distribuindo, de onde que vem essa água, como é que ela é, como é que ela descarrega na praia e como é que ela pode alimentar o mangue. E também a gente tem um outro projeto que a gente está estudando, e o mangue faz parte dessa discussão, é um projeto sobre sítios indicadores de variação do nível do mar. Como eles podem nos trazer informações, e no caso de variações, o quanto que o mangue poderia sofrer, como o professor Sofiati já colocou aqui também. Não só como ele contribui para diminuir a quantidade de gases de efeito estufa, mas no caso também, se havendo esse aumento, o quanto ele será atacado, e quanto ele será ameaçado, e a gente está trabalhando com cenários aí de estudos de variação, né? Então, aqui são algumas das nascentes, eu já mostrei isso. Aí são os vários lugares que os poços do entorno que a gente mediu. Aqui é a direção da água, que a gente calcula a partir do nível da água nos poços e o nível da água em furos que a gente fez aqui mais próximos do mangue. Aqui é um mapa que mostra o escoamento superficial, a água escoa por essas partes mais clarinhas aqui, essas partes aqui mais altas são áreas que a água vai bater aqui e escoar para infiltrar. O mangue está nessa área daqui, ó, esse verdinho mais escuro é o nosso mangue, né? E aqui são umas imagens que eu queria parar só um minutinho para mostrar para vocês, que interessante. Olha isso aqui, ó, tá vendo? Isso daqui é lá no mangue, onde a gente tem o fim do mangue, onde está ali no finalzinho, onde termina o mangue de pedra. Isso aqui é a praia. São 3 estudos onde a gente fez jogou uma corrente elétrica no solo e colocou uns coletores de informação que trazia para a gente a resistividade do material. O que é resistividade? É o contrário de condutividade. Vocês sabem que quanto mais salgada é uma água, mais condutiva ela é. Se a gente põe sal na água, a gente consegue transferir eletricidade por ela. E aqui, ó, quanto mais vermelho, é mais resistível, ou seja, menos condutível, menos sal tem. Aqui, ó, é embaixo do mangue. Olha a água, ó. A água doce que desce da encosta, que vai por baixo, como ela sobe aqui, ó, pela falha. Olha que coisa linda. Olha aqui também, ó. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Não é só a água que escoa de cima, não. A água que infiltra lá em cima e que consegue subir através dos condutos das falhas. A gente já mapeou umas 4 ou 5 falhas aí na praia. Olha que coisa mais linda. Que estudo maravilhoso. Olha só isso. Olha aqui. Aqui é lá em cima, lá na Carlito. E aqui, ó, também de novo, olha a água doce lá no alto da Carlito. E o que a gente falou, teve lá há 2 semanas atrás, e conversou com o secretário de obras e pediu para ele, levamos ele até as nascentes, e pedimos a ele que, na continuidade do processo de pavimentação da área, que não usasse mais asfalto, que começaram a usar asfalto lá do outro lado, mas que nesse lado daqui do mangue de pedra, que não usasse, ele se comprometeu com a gente de usar aquele revestimento intertravado, que ele permite a infiltração de água. Eu acho que ele se comprometeu, o Bernardo estava lá com a gente se colocou à disposição, e eu acho isso muito positivo, porque o que a gente quer é que o mangue continue recebendo essa água doce que vai fazer esse balanceamento que a gente conversou aqui, que o professor Sofiati falou da importância da água doce. Então, a gente mostra aqui que não só a água infiltra daqui, mas que ela vem aqui por baixo e ainda consegue subir por capilaridade, pelas falhas, para a área de cima. Ou seja, a gente tem, de fato, um lugar espetacular. Né? Temos essa cartilha. Temos essa cartilha aqui. Uhum. Quer falar? Não, pode falar. E aí, eu coloquei aqui no finalzinho um pouco dessa questão do UNA, que eu acho que é importante em nome da proteção, não só do manguezal do UNA,
quanto do manguezal do Mangue de Pedra. O que a gente vê aqui é que o próprio canal do Una, aqui é 2020, aqui é 2013, ele vai migrando aí e possivelmente uma parte dessa migração dele ficar mais retilíneo tem a ver com a quantidade de água que chega, porque essa quantidade de água ela faz alterações no próprio canal, né? Olha só aqui, a água chegando com sedimentos vindos do Una, chegando na praia e sendo carreado esse sedimento em direção ao sul. Ou seja, em direção à Rasa, em direção ao Mangue de Pedra, em direção aos corais. Né? Então, aqui a gente vê perfeitamente a direção do fluxo da corrente que a gente chama de deriva litorânea, que é essa corrente que vem paralela à praia. Tá? E aqui, olha ela, como vem, ó, passa pelo Mangue, passa pelo Pai Vitória e segue, ó. Tá vendo? E aqui, então, eu tenho um mapa que é baseado nos mapas hidrológicos do Serviço Geológico do Brasil, ou seja, assim como o IBGE é o órgão responsável por fazer o nosso mapeamento geográfico e fazer o mapeamento da população, da economia brasileira, o Serviço Geológico do Brasil é responsável por fazer toda essa informação, tirar essa informação e trazer para o nosso meio físico. E aqui parece a Itália, né? Uma bota, mas não é não, é Cabo Frio, Búzios está aqui, ó, né? Assim. E aqui é Cabo Frio. Tudo isso que está vermelho aqui, gente, é alto risco de inundação. Aqui, ó, tá? É o Una. Olha atrás aqui do Una, nessa área aqui, o quanto ele é sujeito a inundação. E se a gente acompanhar, olha só, tem aqui a área relacionada lá ao Rio São João, né, Tamoios, o aquífero de Tamoios, aqui tudo ocupado, uma área bastante inundável aqui por trás, e essa área que vem aqui da área da Marinha, ali, depois do Una, na área do Una, e que, ó, de maneira direta, vai até o Peró. Olha como essas áreas todas se relacionam e são importantes do ponto de vista ecossistêmico. Essa água que está em subsolo. E isso é muito importante porque aumenta a vazão do Una para 800 litros por segundo. Essa área aí, que já era área com alto risco de inundação, vai ser inundada quase que permanentemente. Né? E eu não estou falando aqui de esgoto, não. Estou falando de água. Eu não estou nem considerando o fato de haver lançamento de resíduos de esgoto. Né? E aí... eu estou falando de outra coisa, estou falando dos sedimentos, aumenta, já mostrei isso outro dia, aumenta a velocidade de fluxo, aumenta o sedimento fino carreado em suspensão, porque eles, numa velocidade, eles têm suspensão, e tem aqueles que rolam e deslizam no substrato. Aumenta a velocidade, vai aumentar também não só a carga de fundo, quanto o material que vai sendo levantado do fundo e trazido para cá. Ou seja, o que a gente espera é que vai haver uma remobilização de sedimento, não só naquela área lá da parte mais inundável, ali talvez menos, mas na parte mais final do Una, onde ele corre sobre areia, porque na parte final do Una ele corre sobre areia, ele não corre sobre argila. São os cordões arenosos que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eles, ó. Isso aqui são linhas de antigas praias. Tá? E aqui está o Una. Ó. Nessa área daqui, ele vai vir arrancando areia e jogando areia para cá. Como disse o professor Wagner, naquela reunião com o Ministério Público, a praia rasa vai virar uma piscina de água estagnada, porque vai ficar tão rasa. Olha o nome, ela já é rasa no nome.
que vai ficar estagnado, ou seja, a qualidade disso daí, ainda por cima, se com dejetos de estação de tratamento, pode ser ainda a condição pode ser pior do que a esperada. E aí a gente vê as antigas linhas de praia aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é areia. A areia vai ser transferida, vai haver uma erosão das margens do Una e essa areia vai vir para onde? Vai vir para cá. E vai vir para onde? Para cá, pegar mangue de pedra. E aí, as raízes que respiram, professor, eu acho que elas podem sofrer aí muito. Porque soterrando as raízes, a planta sucumbe. Pois é. Isso. E, para fechar aqui, eu queria só lembrar que o mangue, ele sustenta muitas pessoas, ele sustenta muitas histórias, né? Como o Chico Sainz disse, né? Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. E nós, como já estamos cansados de se apropriarem das nossas riquezas, a gente vai lutar com muita força para manter os nossos mangues vivos e produtivos, né? Aí, muito obrigada. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Kátia. Deixa eu tirar aqui a minha apresentação. Opa, peraí. Voltar aqui. Pronto. Deixa eu fechar. Pronto. Muito obrigada, Kátia. Fica aqui também nossa homenagem por esse dia, né, que você é uma grande defensora aí dos manguezais e justamente por esses grandes estudos que nós podemos embasar, né, a nossa defesa técnica, jurídica e lutar aí com todo esse embasamento técnico de vocês, tá? Todos esses estudos, agradeço. Bernardo, quer falar alguma coisa? Vamos lá. Não, acho que foi muito boa a exposição do professor Arthur, da Kátia também, que lidou muito com essa parte física aí do carregamento de resíduos, né? O soterramento, o consequente soterramento por sedimentos ali da Praia Rasa e esse impacto no ecossistema marinho. Acho que a questão das áreas alagadas, sujeitas a alagamentos ali nas margens do Una, também é muito significativo, né? E teve uma live acho que foi do MPF, que alguém lá ligado ao consórcio, não estou lembrado, falou sobre a possibilidade de alargamento das margens para evitar inundações. Eu acho que a pessoa falar em alargamento da margem, ela realmente não conhece a região do Una, porque, como a professora citou, as bordas são todas de manguezais, então seria literalmente um crime ambiental fazer a remoção dos manguezais para fazer uma situação ali, não sei se talvez barragem de contenção, não sei qual a magnitude da interferência que eles estão chegando a propor, né? Então, acho que concordo com ela no sentido de que o lançamento, ainda que seja de efluente tratado ou não, é totalmente inadequado, principalmente nos padrões de qualidade que têm sido apresentados hoje na região dos lagos, né? Que está bem aquém ainda do que seria adequado. E você somando a isso esse enorme aporte físico, esse volume gigantesco, numa vazão muito acentuada, acho que isso torna totalmente inadequado. Mas eu queria ouvir um pouco dos professores sobre a possibilidade de proliferação das macroalgas ali na Praia Rasa, porque tem-se a constatação de que parece que o maior banco de macroalgas do estado do Rio e um dos maiores do Brasil, e esse excesso de carga orgânica que seria ocasionado por essa transposição dos efluentes, né? Ela geraria também um contexto de proliferação excessiva das macroalgas, gerando uma espécie de sombreamento excessivo na praia, no leito, né? E poderia gerar um desequilíbrio ecossistêmico aí bastante relevante. Principalmente como o professor Sofiati ressaltou, e é um ambiente propício, bastante propício à reprodução de várias espécies de animais marinhos, né? Inclusive filhotes de tubarão, como ele estava citando. Eu queria entender mais nesse contexto da proliferação das macroalgas, o que pode ocasionar, porque acho que é uma argumentação a mais que a gente tem no sentido de
de mostrar o desequilíbrio, né, que essa proposta totalmente inviável e inadequada vem trazer para o ambiente marinho em Búzios, né? Especialmente que a gente tem a área de proteção ambiental, a professora estava citando das unidades de conservação, quer dizer, a gente tem a área de proteção ambiental marinha, da pesca artesanal, que começa justamente ali, por ironia, né? Começa justamente ali na foz do Una. Eu queria entender um pouco essa questão da possível proliferação das macroalgas, né? Bom, na parte que me cabe, Bernardo, eu deixo bem claro que eu não tenho formação em biologia, né? Eu sou um historiador, um professor de história, um historiador que decidiu estudar as relações das sociedades humanas com os ecossistemas. O que eu aprendi com relação ao manguezal é que ele suporta bem carga orgânica, né? Até pode crescer com essa carga orgânica, mas o problema sanitário aparece, né? Quer dizer, a carga orgânica alimenta o mangue, mas, ao mesmo tempo, essa carga orgânica afeta espécies animais, afeta as condições sanitárias do rio, pode afetar as pessoas que vivem dessa economia. Então, esse que é o problema. Agora, eu acredito também que aumente a proliferação de macroalgas, e eu não sei em que sentido isso pode afetar os manguezais, porque, embora sejam ecossistemas assim, muito plásticos, muito resilientes, né, e com a capacidade muito grande de se adaptar a condições adversas, há limite para tudo isso, né? Eu estava pensando aqui no manguezal da Lagoa do Siri, no sul do Espírito Santo. O que aconteceu com ele? Aconteceu que a foz foi barrada. Uma lagoa era um rio. Foi barrada, um rio pequeno. Foi barrada esse rio para quê? Para criar uma lagoa para atender o turismo. Então, tem vários restaurantes em volta, as pessoas colocam cadeira dentro d'água, ficam sentadas, urinam ali, jogam cerveja ali, jogam comida ali. Então, isso afeta as próprias pessoas que estão ali. E o que acarretou o manguezal, na verdade? As espécies que emitem essas raízes do subsolo para respirar morreram, porque houve a estabilização da lâmina d'água. Só o mangue vermelho, que tem aquelas ramificações do caule e com respiradores acima do nível d'água, é que suportaram. Essa foi uma questão que eu levantei. Por que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Eu encontrei vestígios de outras espécies que já morreram, exatamente por essa estabilização. Então, é difícil a gente prever com exatidão tudo que pode acontecer se houver transformação. E aí eu invoco o princípio da precaução, né? Se a gente não sabe o que vai acontecer exatamente, não mexe. Não mexe porque vai trazer problema. É como eu falei, eu acho que revitalizar a bacia do Una não acarreta problemas em termos de aporte de água, além do que já existe, e que possa afetar os ecossistemas que estão ali presentes. Agora, despejo de água limpa ou suja, né, transformando o rio Una, na verdade, não é nem mais, não vai ser mais um rio, vai ser um condutor, né, de esgoto, de água de esgoto, aí é outra coisa. Transformei num canal. É como aconteceu com essas áreas todas que foram drenadas, que o rio Una tinha banhados enormes, né, em 1935. Eu sei isso por conta do relatório que o DNOS, não era DNOS ainda não, Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense, falava, existia o Rio do Trapiche, que hoje é a Marina de Búzios, né? Aquilo ali era um rio, não foi um canal aberto no continente, foi um canal aberto dentro do rio. Ali tinha manguezal. Lá no fundo ainda a gente encontra umas plantinhas, né? E o rio Una não sofreu esse impacto tão grande. Então, eu acho que não convém mexer, sabe? Não convém mexer de uma forma muito profunda, possa alterar as condições ambientais reinantes ali. Senão a gente pode ter consequências, porque uma coisa vai empurrando a outra, a gente vai ver, que como eu vi no último encontro, foi na audiência pública, o professor mostrou a pluma, né,
lançada pelo rio Una. Atinge até o outro lado, atinge o mar aberto. Então, a gente não pode medir, de fato, as consequências disso. Eu muito menos sei de organismos, a minha área é o meio físico, né? Mas certamente eu acompanho a ideia do professor Sofiati de que, nesses casos, a precaução, além de ouvir os pesquisadores da área, o pessoal que estuda as macroalgas, porque eu também já ouvi pessoas dizendo que um excesso de proliferação delas também não é uma boa, um bom resultado, né, que vai acabar cobrindo o fundo e havendo uma série de problemas, também não sei. Eu acho que toda alteração em ecossistemas, em lugares, em unidades de conservação, em lugares que dependem da sobrevivência de comunidades tradicionais que já vivem ali há centenas de anos, a gente não pode atirar numa solução que não tenha nenhum tipo de embasamento que permita dizer que ela não vai ser negativa. Porque as colocações, eu acho que elas pecam pelo seguinte aspecto: vai fazer isso, não vai ter problema nenhum. Mas como assim? Se ninguém fez nenhum, eu não vi nenhum estudo que diz que não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, todas as pessoas que apontam algum problema, apontam alguma questão, apontam para problemas sérios, que envolvem desde a afetar a qualidade de vida das pessoas, a qualidade dos ecossistemas, tanto do manguezal quanto do coral, e ainda, claramente, uma questão muito importante também no caso do município de Búzios, que é a própria economia do município, que depende dessa qualidade ambiental para as suas praias, que alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu fiz uma pesquisa e Búzios era o quinto destino de turistas estrangeiros que vinham ao Brasil. Ou seja, o próprio país quer atrair turismo e gente para o desenvolvimento ou para que deixem recursos aqui e, ao mesmo tempo, mata, não estou dizendo que é o mesmo governo, mas também projetos que matam a galinha dos ovos de ouro. Né? Um negócio que não faz muito sentido, porque não existe. O que me incomoda nessa proposta é que ninguém nunca apresentou nenhum estudo que diz o contrário, que não vai acontecer nada. As pessoas dizem que não vai acontecer nada, mas o estudo que a Prolagos contratou diz que não é para fazer porque é negativo, os impactos são negativos. Então, eu não entendo bem aonde que se embasa as pessoas que dizem que não vai ter problema. Acho que esse que é uma questão muito séria, porque aí a precaução que tem que guiar o setor público. Né? Se não tem certeza, não faz. Né? E não adianta solucionar um problema da Lagoa de Araruama causando um outro, né? A gente tem que pensar de forma pela Lagoa de Araruama. Todos torcemos, né? A Lagoa de Araruama precisa ter essa carga não só de esgoto, mas de água doce tirada de dentro dela, porque ela tem uma carga de água que não é natural dela. E isso também causa não só impactos na qualidade da água, quanto do próprio ecossistema hipersalino, que ele, aos poucos, ele vai perdendo essa hipersalinidade por tantas interferências. E a gente eu sou totalmente defensora da Lagoa de Araruama, como sou totalmente defensora do Mangue de Pedra, dos manguezais, de toda a região. Eu acho que a solução não é, como diz a minha mãe, despir um santo para vestir o outro. Né? Ela fala bem isso. Uma frase da minha mãe. Mas é isso, eu acho que nós não estamos falando que a gente não quer que Araruama seja saneado, a gente precisa que seja. Agora, a solução não pode ser essa.
E eu acho que a gente está indo a Marte, entendeu? A gente está com um robozinho lá em Marte que está contando para a gente como é que é o manto de Marte. Ou seja, ele está trazendo informações de que tem de rocha fundida no interior do planeta vermelho. E a gente não está sabendo cuidar do nosso esgoto? Não é possível, gente. Não é possível. Eu acho que a gente precisa... No caso de Vênus, a sonda que está lá, se encontrar um átomo de oxigênio, se encontrar uma gotícula de água, aquilo parece que é uma coisa fantástica. E aqui na Terra a gente não está dando importância para a água em abundância que a gente tem ainda. Eu sou de um grupo, eu sou de uma comissão da Sociedade Brasileira de Geologia, que é a nossa comissão de geoética, que é a ética que nós, profissionais, precisamos ter em relação ao planeta, aos ecossistemas, às pessoas, enfim, toda uma questão ética envolvida aí com a Terra. E um dos trabalhos mais clássicos que a gente tem lido ultimamente é Terra primeiro, depois Marte. Justamente por conta dessa falta de respeito que a gente está tendo com o nosso planeta e causando danos aqui e gastando muito dinheiro para buscar soluções fora, porque a gente não acredita mais que a gente é capaz de viver bem aqui, né? Claro que eu sou favorável a estudar Marte, é óbvio que sou. Eu, como curiosa e interessadíssima nesse assunto, tudo que chega eu leio. Faço maior questão de ler, mas eu acho que a gente precisa gastar mais com o nosso planeta também, entender o nosso planeta. E aqui, no nosso caso, particularmente, entender essa questão do esgoto, porque eu acho que se a gente não buscar uma solução, a gente... Daqui a pouco não tem mais praia. Eu, quando criança, tomava banho em Rio, que eu sou da Serra, aí depois me mudei para Niterói, tomava banho na praia de Caraí. Hoje já não tenho tanta coragem, porque a água já não é mais aquela que era da minha infância. Então, acho que a gente está inviabilizando o nosso próprio lazer, a nossa própria vida, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente fazer ainda, e gastar dinheiro com saneamento básico é fundamental. É uma prioridade. Né? E, Bernardo, como está essa prioridade aqui no município em relação a algum plano de saneamento? Você quer falar um pouquinho disso? Assim, desde o ano passado entrou a meta, né, que o Brasil passou a ser obrigado a adotar pela Lei Nacional do Marco de Saneamento, né, visando ali a data de 2033, né, dezembro de 2033, atendendo 90% da população. Então, é uma obrigação dos concessionários, é bom os cidadãos, os governantes estarem atentos a esse radar e a gente ter um cronograma que possa acompanhar essa evolução, de forma que ela seja realmente viável e possa ser cobrada. Até a lei do MINC, que saiu na última semana, né, vai muito nessa linha aí do acompanhamento da evolução das realizações das companhias de saneamento. E reuso da água, hoje, né? E reuso da água. Hoje está sendo, foi licitada, acho que vai ser licitada em dia 15, a rede de esgoto ali da Sembraça, acho que é 1,8 km, e está para ser licitada também 2 km e pouco ali no Capão, acho que 2,3 km. Então está evoluindo alguma coisa. Agora, ainda não se tem uma realização assim, pelo que até onde eu estou acompanhando, sobre esse cronograma para chegar daqui a 10, 12 anos com esse atendimento que o novo marco chama de universalização, né? Acho que é importante a gente ir amadurecendo esse debate para poder que a concessionária venha cumprir de fato a obrigação legal dela, né, que se tornou a partir dessa legislação. E como a professora Kátia falou, é fundamental para a gente ter a sustentabilidade, a qualidade de vida e a viabilidade econômica da cidade, que depende profundamente do turismo, depende muito do litoral, né? A própria viabilidade fiscal, porque a partir do momento que você tem atividade econômica muito prejudicada, como faria essa questão do despejo dos esgotos, né, da região dos lagos para cá, ela pode ter a viabilidade fiscal seriamente comprometida também, né? A partir do momento que você perde o atrativo, ele deixa de ser o quinto destino turístico mais visitado pelos estrangeiros, né? E principalmente que essa proposta impacta ali todo aquele centro histórico, turístico, cultural ali de Dom Fernandes, Ossos, Azeda, Praia da Armação, né? Que foi onde a cidade começou.
com a questão das armações baleeiras, todos aqueles prédios históricos e tal, que tem um apelo turístico muito grande, né? Muito relevante. E então isso o saneamento, na realidade, está linkado à própria sobrevivência econômica da cidade. Essa é uma realidade. A gente tem observado, fizemos um voo de drone ali na Lagoa do Canto, por exemplo, né? E a degradação dela nos últimos 5 a 10 anos ali em relação à qualidade, ao espelho d'água dela, regrediu profundamente. Ela era um espelho d'água muito amplo, né, que você passava ali dentro do Ribeiro Dantas, você via, tinha um aspecto cênico muito interessante ali de observação, né? E hoje ela está coberta de gigogas ali, naturalmente o impacto dos últimos 10 anos, porque a Vila Caranga não tinha esgoto, né? Quando passou a ter, em grande parte, a rede passou acima do nível das casas, né? Então, os cidadãos ali ficaram numa situação difícil de fazer uma irrigação, porque precisa de uma elevatória, né? Cada casa vai ter que tentar uma viabilidade técnica ali, econômica, para conseguir tirar os esgotos dentro de casa, não adianta só ter os esgotos na rua. Então, esses últimos anos, enquanto isso, a Lagoa veio recebendo o despejo, né, de esgoto via galeria pluvial, e houve a degradação de uma região que poderia, inclusive, ter um apelo no contexto urbanístico da cidade muito maior. Então, quer dizer, eu lembro que em 2019, o NEABC, a gente fez um seminário e o professor Alexandre da Fiocruz, ele falou assim, tem que ver quais praias Búzios vai aceitar abrir mão nos próximos anos, se não trabalhar o saneamento básico. Então, o saneamento para uma cidade turística que vive do litoral, o saneamento básico é primordial. A gente realmente precisa focar muito nisso aí nos próximos anos. Verdade. E essa questão... Aquele desafio, chegou a conversar com alguém sobre isso? Será que é possível a gente fazer uma limpeza, pelo menos semanal, ali no Mangue de Pedra, dos microplásticos lá que a gente vem encontrando com muita frequência? Você acha que é possível? Não só é necessário, né? É profundamente necessário. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível, sim. Assim, Vamos colocar isso como uma pauta aí principal, pauta. em homenagem a esse dia, porque... Ano passado, o pessoal estava removendo muita... Esse ano também começou isso. Removendo muita pedra ali do manguezal, né? Para levar de recordação, sei lá para quê. E aí a Guarda Marítima ficou com 2 profissionais ali dando plantão para evitar esse tipo de supressão, né? Das rochas, né? Agora, eu acho que realmente passa por um processo, Carol, mais amplo que a gente está tentando implementar de educação ambiental nos bairros, né? É difícil o poder público fazer a gestão integral assim dos aspectos ambientais da cidade. A sociedade tem que ser participativa e tem que haver, aí sim, projetos de educação ambiental nos bairros, é o que a gente está tentando implementar, começando ali pela Vila Caranga e Zé Gonçalves, tudo correr bem, para difundir esse conceito de que é interessante o cidadão também ser responsável por esse tipo de programa, né? Porque depois muda uma política do poder público, mas tem uma mobilização social, né? Existe o projeto dos guardas mirins, né? Das crianças. Poderia talvez colocar isso dentro, né? Para eles irem... o Janeiro da Guarda Marítima Ambiental, ele está tentando essa parceria com a Guarda Civil, fazer o projeto da Guarda Marítima Ambiental Mirim também, para viabilizar essa questão das crianças. Pode ser que em 1 ou 2 semanas aí ele já tenha um resultado interessante nesse sentido. E os guias turísticos aqui já fazem um belo trabalho de educação ambiental ali naquele local. Tem todo dia quase eles estão ali e fazem essa explicação. Fica também a nossa homenagem aqui nesse dia a todos eles. Eu tenho uma pergunta, professora Kátia, que perguntaram a respeito do plano de manejo lá da APA, do mangue, como está, se existe, se tem alguma perspectiva em relação a isso, se você pode atualizar esse assunto. Não, eu não tenho nenhuma informação, não. Quando foi, assim que houve o decreto, quando foi criado
criada a APA, logo depois houve uma abertura de uma inscrição para quem se candidatava a participar do conselho, e que a legislação que foi criada, que diz que em 5 anos, teria que sair o plano de manejo, e nesses 5 anos nenhuma construção poderia ser aprovada ali naquela região. Eu só consigo chegar até aí. Eu não sei se houve algum avanço, não só na questão da contratação, porque eu me lembro que tinha uma empresa que estava sendo contratada, tinha uma licitação, mas isso já faz bastante tempo. Foi ainda em 2020, salvo engano. Eu acho que sim, foi 2020. Mas eu não vi se chegou a ser contratada e se contratou, se foi iniciado o estudo, não sei. Geralmente é isso. Criar é rápido, é fácil, né? Assina-se um decreto e pronto, está criado. Agora, implementar é que é complicado, sempre. Eu tenho lidado com muitas unidades de conservação criadas e abandonadas, e depois começa a mudar, e começa a haver invasão, as pessoas começam a discutir o fim do decreto que criou a unidade, e faz um hotel aqui, faz não sei o que ali, e pronto. É assim que eu tenho essa experiência. Carol, o Conselho de Meio Ambiente, esse ano, se não me engano, 15, 20 de março, aprovou um plano de ação para o Fundo de Meio Ambiente nesse ano de 2021 para 2022, né? Um dos itens, se eu não me engano, o item 9, era o plano de manejo da APA do Mangue de Pedra. Teve uma verba lá aprovada de, acho que 350 mil, mais ou menos. Então, no começo de abril, foi aberto processo administrativo para fazer licitação para contratar, né, uma instituição de ensino e pesquisa que pudesse fazer o plano de manejo de forma participativa, né, com reuniões com a sociedade civil e tal. Geralmente esse processo administrativo de licitação geralmente leva uns 3 meses para ficar pronto. Então, pode ser que em agosto a gente já consiga fazer a licitação para contratar uma empresa que venha a começar o plano. E aí, fundamental, a importância, o conselho gestor estar, né, convocado. O pessoal da secretaria está atento a isso. O conselho gestor está convocado para poder trabalhar em parceria com a empresa, né, com bastante representatividade ali na sociedade civil, para fazer as reuniões, fazer as interações, as pesquisas. E no final o conselho vota o plano, né? O resultado do plano é votado para ser legitimado como legislação, ele é votado no conselho para ser ratificado, né? Mas então, já foi feito o termo de referência? Já foi existem feito. Reuniões ali da APA, você sabe onde, quando acontecem? Não tem as reuniões ainda, porque o Conselho Gestor ainda está em processo de ser chamado. Já tem um processo administrativo, como a Cátia falou, que está sendo retomado para chamar o Conselho Gestor. Aí sim começar as reuniões junto com a discussão do plano de manejo, para que o plano possa ser amplamente discutido com a sociedade civil e com o poder público. Então ainda não estão sendo realizadas as reuniões. Pelo que eu estou entendendo, eles vão começar junto com um pouco antes da contratação, da licitação para o estudo, para a realização do plano. Se depois você pudesse disponibilizar o termo de referência, seria legal. É aquele termo de 2020, não é o mesmo de 2020? Basicamente de 2020, sim. Basicamente de 2020. Ele era interessante, ele atendia, né? Pelo que eu me lembro, ele era bem amplo e tinha toda a questão dos estudos geológicos, hidrogeológicos, que a gente chamou bastante atenção, que não podia pensar no planejamento que não levasse em conta essa singularidade do Mangue de Pedra, e isso estava lá. Eu me lembro que eu li um texto que tratava assim. Eu espero, sim, desejo muito que isso ande e que a gente possa discutir o Mangue de Pedra, inclusive rediscutir até essa questão de APA,
porque a gente viu ali que o que sobrou do entorno do mangue praticamente não permite mais ocupação. Já foi 40, 50, na verdade, 55% já está ocupado, sendo que nos últimos 14 anos foram 14%, ou seja, 1% ao ano. E nesse ritmo, daqui a pouco, a gente já tem essa área comprometida, inclusive com construções dentro dessa área, que se não ficar de olho muito vivo, isso acontece. Por que que acontece? Porque quando você dá uma voltinha e vira as costas, quando você vai lá de novo, já tem uma casinha. E o que era um monte de material de construção, na outra semana é uma casinha, e em 2 meses é uma casa de 2 andares, de bom padrão construtivo, que é o que está crescendo ali. Você pode ver que não é casinha mais... casas simplesinha, está subindo casas boas, inclusive uma delas que subiu por último foi uma que botou fogo no mato quando eu estava lá mapeando, e a gente teve que chamar o bombeiro, porque a gente não conseguia cruzar a rua Carlito de tanto fogo na rua, né? Então, isso aconteceu quando a gente estava justamente fazendo esse estudo geofísico que eu mostrei, da condutividade, então foi no dia. Isso aconteceu, ou seja, se a gente bobear, a gente vai perdendo um pedacinho aqui, uma casinha ali, daqui a pouco, aí é como disse o professor Sofiati, o medo que dá de ser APA é que vão fazer um hotel. O hotel não tem problema. Tem, porque cimenta, asfalto não tem problema. A princípio, se fosse só asfalto na rua, não seria tanto problema, porque é uma coisa estreita e longa. Só que não é isso. O asfalto ele vem junto, sabe com o quê? Com aquele monte de tubulão, porque você precisa botar a manilha por causa do esgotamento, para a água pluvial escoar. E vai escoar para onde? Se ela não vai infiltrar? Ou vai escoar para um lugar diferente, ou o que é muito comum, o pessoal ligar o esgoto na linha de água pluvial. E isso aí é um outro problema que a gente tem. Então, acho que a prefeitura ela tem muitas tarefas. Agora, ela também tem algumas joias, né, que ela precisa resguardar. O Mangue de Pedra é uma dessas joias. Búzios, uma das outras coisas, as joias de Búzios são suas águas. Mesmo tendo pouco rio, a água do mar é a joia de busca todo mundo, e a paisagem. Porque eu, por exemplo, não sairia, eu moro em Niterói, eu não sairia de um lugar cheio de prédio para ir à praia em outro lugar cheio de prédio. Eu vou à praia que não tem isso. Eu não vou sair da minha casa para ir numa praia com prédio na frente. Então, eu acho que isso que faz a busca, a procura por aquilo que é diferente, pela paisagem, pela beleza dos costumes, pela água transparente, é isso que as pessoas vão buscar, né? E é isso que a gente deseja preservar, não só para Búzios, mas nós que trabalhamos na região dos lagos, como eu trabalho, de Maricá até São Francisco da Bapuana, no litoral, eu fico de cabelo em pé com os projetos que às vezes mirabolantes que se faz de perda de espaços nobres da natureza em nome de projetos às vezes pouco que não vão agregar em nada, vão ser perdas naturais que não vão ser superadas por ganhos sociais, pelo contrário. Né? Que às vezes o discurso muitas vezes é a troca, se fala em trocar, não, a gente perde isso, mas a compensação vai ganhar tantos empregos, vai ganhar qualidade de vida, a empresa vai fazer o esgoto de tal área, aí quando você vai ver não é nada disso. Vamos falar tipo no caso de Búzios, eu não vou longe não, vamos falar no caso de Búzios, vamos falar do Brizes, tá? Que foi construído em cima das dunas, tá? Em cima das dunas de Tucuns, e que, de fato, o que trouxe de benefício? Nada. Na verdade, aquelas construções ali, elas trazem, enfeiaram a paisagem,
cobriram as dunas, e a água que escoava dali por baixo das dunas, hoje não está conseguindo passar também, porque ali tem um monte de prédio em cima do lugar onde a água passava, porque as dunas são aquíferos. Né? Então, eu acho que, não saindo de Búzios, já que a gente está falando dessa região, eu citei um exemplo aqui que foi um exemplo mal gerido de ocupação de uma área natural que poderia ter um uso muito mais nobre, muito mais importante, que gerasse muito mais empregos do que simplesmente colocar uma piscina que as gaivotas que nadam nela. Porque é isso que acontece. Basta você andar na praia de Tucuns, que você vai ver que quem toma banho na piscina, aquela piscina ali, são as gaivotas. Estão sempre ali dentro da água. E quando a ressaca bate, a água bate lá dentro. Né? Ocupou a área, ressaca. Né? Kátia, uma informação que a gente teve também, que é sobre a questão das unidades de conservação lá em Tucuns, que a gente já estava conversando sobre isso, né? Sim, muito bom. A gente buscou sobre... Muitas pessoas estavam questionando sobre se tem TAC do Brise, se não tem TAC do Brise, se o município ia fazer alguma coisa em relação a isso. A informação que a gente teve do MPF foi que existia um TAC quando era a discussão era na esfera estadual, certo? Aí parece que a esfera estadual perdeu a jurisdição para a federal. E na federal, o TAC não foi, vamos dizer assim, transposto para ela, né? Existe simplesmente a ação do hotel recuar, fazer o recuo da área inadequadamente invadida, como você colocou aqui, ambientalmente, né? Que é a área de preservação permanente, ali as dunas, restingas e tal. É a ação que o Ministério Público Federal... Né? O hotel está construído em cima das dunas frontais, que são aquelas que protegem justamente o litoral das ondas. O Ministério Público Federal ele entrou com a ação, né? E um dos pedidos ele pede a demolição e ele pediu um não reconhecimento daquele TAC, né? E o recuo também e novamente a proteção da restinga ali e toda essa parte. A proteção da restinga. Acho que a gente já está 8h40 aqui. Eu não quero alongar aqui com os pesquisadores, professores, né, que se disponibilizaram desde as 7 horas, né? Agradeço muito a participação de vocês e fica a nossa homenagem, tá? Mais uma vez nesse dia. Carol, queria fazer uma pergunta para a Kátia. Kátia, ali na Lagoa de Jeribá, naquela região ali do Parque das Acácias, tem um bosque ali, né? Aquele entorno ali é considerado um manguezal também? Como é que é aquela relação ali da margem da lagoa em relação a esse bosque? Que tipo de vegetação? Quais são as características ali? Você saberia mais ou menos descrever? Eu não sou boa de vegetação, tenho até medo de falar e não ser, sabe? O que eu posso te dizer dali da Lagoa de Jeribá é que, de fato, as margens da lagoa foram muito ocupadas por casas, e isso aparece toda vez que chove, a lagoa sobe um pouco. Acho que tem casa que tem verdadeiros, como chama? Igual castelo, que tem aquele fosso. Tem casa que tem fosso, para a água ficar presa ali e não voltar por dentro das tubulações das casas. Ou seja, é uma ocupação completamente equivocada também. Agora, a vegetação eu não sei te dizer, tá? Se que tipo de vegetação que é. Eu não vou me arvorar a dizer. O que eu posso dizer é que, alguns anos atrás, eu analisei a água da lagoa e era uma tragédia. Eu não sei, eu não fiz essa análise de novo, mas era uma tragédia. Hoje, espero que tenha melhorado. A camada de lodo proveniente de esgoto é muito espessa. Eu acho que manguezal ali não pode ocorrer, não, porque não existe esse contato de água do mar com água doce. Mas já houve, sabia? Que já houve no passado?
Mas eu sei que também houve Hoje não muita tem. transformação ali, que aí, vedando também esse contato, o mangue desaparece, né? Exatamente, eu imagino. Vem Havia cá. uma ligação ali onde tem ali o Mercado Princesa, ali naquela região, segundo os Uhum. moradores antigos ali da aldeia, ali tinha uma passagem da lagoa em direção ao mar, naquela região. Tinha até um nome, me falou já um nome, mas eu me esqueci. Uma moradora antiga de Búzios, depois até se você quiser, eu posso falar com ela pode de repente fazer uma coisa que eu acho que é bem legal dessa história oral, porque ela nasceu ali em Jeribá, na aldeia, mora até hoje lá, é uma pessoa que ia para Cabo Frio a pé com a família, ou de cavalo, tem toda uma história que ela conta, que eu acho que seria Legal. muito legal recuperar essa história e fazer Porque uma Sim, gravação com ela. seria. Ela se lembra quando tiraram o sambaqui que tinha ali naquele encosta de Jeribá. Existia um sambaqui ali na encosta, no final da praia, não na Ponta do Marisco, do outro lado. Ela se lembra da retirada para a construção daquelas casas. Então, é uma pessoa que pode trazer muitas informações interessantes para a prefeitura, recuperar um pouco de sua história através dos seus moradores, né? E ela é uma pessoa que tem esse conhecimento. Pode ser a Sim. próxima e live. memória se perdida, né? Que a pessoa chega um tempo que não vive mais e morre Pois levando é. as informações todas. Ela é uma pessoa maravilhosa, que conhece essa história dali de uma maneira incrível. Eu gosto tanto de conversar com ela. Chama Dona Dica, lá da aldeia, Jerivá. Dona Dica. Dona Você Dica. falou a questão das ocupações irregulares, né? O que a gente tem encontrado lá é a lagoa com a camada de lodo muito espessa no fundo, o que é característica assim, lagoas que estão sofrendo um despejo de esgoto grande, né? E aquele trecho ali que vai da Rodrigues Garcia, né? Quer dizer, próximo ali da Colina de Jeribá, tem uma descarga de esgoto enorme ali vindo do Albatroz, da Vieira Câmara, do chamado Sovaco da Cobra. Então, ali é uma entrada fenomenal, assim, um volume muito grande no chamado tempo seco, né, da Prolagos. E o extravasor dela, que é ali perto do Princesa, na rua Rio de Janeiro, ele lança lá na Rancho Mutano, em Manguinhos. Então, quer dizer, o problema das ligações clandestinas em Jeribá afetando a qualidade de água do outro lado da península. Você vê que barbaridade, né? Enquanto não tem uma ação mais enérgica de multa pesada e ação por dano ambiental, você segue degradando a praia do outro lado em função da irresponsabilidade dos moradores no entorno da lagoa, né? Você vê Olha, como uma coisa é cíclica. eu examinei bem aquele canal de Manguinhos ali e eu fiquei impressionado com a estatura do mangue branco. Ele cresceu assim descomunalmente. Não é comum o mangue branco fazer isso, mas aí dá para perceber o que aconteceu ali. Um sombreamento muito grande e as árvores crescem em busca do sol, né? E aí cresceram muito. Aquele é um manguezal que tem que ser protegido também, mas houve muita alteração ali, muita urbanização, muita ocupação, muito barramento de canal. É terrível aquilo. Sim. Não é fácil, tem muito problema. Tem. Mas Tem muito assunto para várias lives. De proteção aos manguezais na região dos lagos. Porque a região dos lagos está se fragmentando de tal maneira que parece que Búzios é inimigo de Cabo Frio, vice-versa. Os municípios perderam a noção dessa espacialidade, dessa unidade da região, né? Então, nós temos falado muito disso no Costões e Lagunas, nosso projeto Geoparque, por conta disso, porque esse projeto ele só funciona se os diversas unidades se falarem, senão a gente não consegue tocar ele. Trabalhar individualmente, ele não existe. Ou pensa coletivo, ou a gente vai ter muita dificuldade de tocar por conta dessa fragmentação, né? E eu acho que todo mundo tem que pensar que o que move a região dos lagos é a sua beleza, sua história, as suas riquezas naturais, suas riquezas culturais, as pessoas.
E se isso não for considerado nesse estilo de desenvolvimento, a gente vai ficar fragmentando, porque é mais fácil tocar dessa maneira do que pensar uma solução em conjunto, né? É mais difícil, mas é mais efetivo, né? Inclusive Cabo Frio deveria pensar essa questão do UNA mais integrado a Búzios, porque se você observa, a senhora mostrou ali a pluma do Rio na vazão de hoje, né? Quer dizer, ela já chega ali tranquilamente na Ilha Feia e no Canal da Marina, na Ilha das Rocas, chega no comecinho ali de Manguinhos. Se você joga o que eles propõem, quer dizer que é 8 a 10 vezes maior, com a corrente do Brasil, ele chega a Cabo Frio tranquilamente, sem sombra de dúvida. Ele atravessa Búzios inteiro, prejudica Búzios. Mas ele chega a Cabo Frio também, não tem a menor dúvida. Essa política do licenciamento ambiental talvez seja importante ser revista. Bem lembrado, essa questão do licenciamento ser depois, né, da parceria do convênio do INEA com os municípios, e cada município fazer o seu licenciamento, que nem sempre aquele empreendimento vai apresentar estudos com impacto no outro município, acaba dificultando essa conversa e tem essa fragmentação e essa briga, né, que hoje está acontecendo. Acho que a gente tem que pensar de forma mais conjunta. E se você olha aquele mapa que eu coloquei ali, que foi o mapa que o Cainho colocou também, você vê que Cabo Frio vai sofrer muito com a inundação. Não é só a região de Búzios, vai sofrer nas praias. Cabo Frio vai sofrer internamente também, no seu território continental. Vai ser bastante grave. E isso aí tudo tem que ser pensado, né? Eu acho que tem que ter calma nessa hora. Não pode sair pensando, vou tirar daqui, pá, e, sabe, infelizmente não funciona assim. Mas a gente vai ter que parar para pensar e fazer esse freio de arrumação com todos os municípios pensando nas suas soluções. E pensar junto o que há de melhor, o que há de mais tecnológico, menos agressivo. Está na hora de pensar assim, usar o dinheiro que tem, o que ainda tem de petróleo e tal, para pensar o futuro, porque daqui a pouco, quando diminuir, aí já não vai ter mais essa grana para pensar. E usar bem, eu acho que é hora de usar para bem-estar. E o bem-estar das pessoas passa por saneamento, não tenho dúvida disso. Por água, esgoto, para todo mundo, né? Sim, verdade. É isso. Então, vamos nos despedir. Eu vou fazer o último agradecimento também às administradoras da página do Mangue de Pedra, a Helena, que apareceu na foto, né, nossa grande guerreira, a Ana Med também, a Mônica Casarim e a Maria do Horto. Tá? E mais uma vez o agradecimento aqui a vocês, e fica a nossa homenagem. Obrigado. Viva os manguezais! Viva os manguezais! Nós temos uma relação boa, pacífica, né, com o manguezal. Então, uma homenagem para todos nós. Sim. Para todos nós. Obrigado. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite.